no heaven's door. Knock, 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 no heaven's door. I can't shoot them anymore. That blue black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, 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 no heaven's door. Yeah. Knock, 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 no heaven's door. No heaven's door. Knock, 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 no heaven's door. Knock, 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 no heaven's door. Knock, 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 no heaven's door. Que eu respiro, eu sinto prazer de ser quem eu sou, estar onde estou. Agora só falta você, agora só falta você, agora só falta você, agora só falta você. Resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar e eu levava isso tudo junto a você. Em tudo que eu faço, decidi por quê. Eu sei que eu nasci pra saber. Saber o que eu fui andando sem pensar em voltar e sem ligar. Aconteceu. Um belo dia vou me telefonar pra me dizer que aquele sonho cresceu. Nua
vez que enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, o sol, vê se não esquece. Ilumina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja também. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? Vem, aquece a minha alma e mantenha a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantenha a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, Faz mais uma ou já encerra? Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama faltariam xícaras, me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus braços, então qualquer esboço viraria um quadro. Mona Lisa, com você tudo fica tão leve que até não quero pagar a bicicleta. Preto e branco tem cor, a vida tem mais humor e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. Mas se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer, existe paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer, quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Oh, 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 oh.
Valeu, pessoal! Aqui aproveitando para desejar uma boa sorte a todos vocês. Obrigada. Que show, hein? Muito obrigado mesmo. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, pela presença de vocês. Apesar do dia chuvoso, nós passamos aí uma sexta-feira bem chuvosa, vocês aqui estão e com certeza irá valer a pena. Alguns alunos estão para chegar, mas a gente aproveitou, já para iniciar, cumprir o horário, até porque os professores são de fora e depois tem toda aquela organização para que eles voltem para as cidades. Então, para começar, antes de iniciarmos os aulões, eu quero trazer para vocês um pouquinho do Évore. Então, para quem não conhece, o Évore, ele surgiu em Bauru há mais ou menos 25 dias, não tem um mês ainda, então ele está surgindo e o Évore ele vem para complementar os estudos de vocês. Então nós vamos trabalhar com vários cursos livres, eu vou falar um pouquinho para vocês, além do nosso carro-chefe, que é o cursinho pré-vestibular. Então, para começar, vamos falar um pouquinho, a gente trabalha com uma questão muito importante. A gente não abre mão, a nossa missão, visão, os valores, a gente não abre mão de entregar o melhor ensino, um ensino de excelência, com uma mensalidade justa. Então a gente tem esse olhar e a gente vai continuar sempre dessa forma. Para a gente é prioridade trabalhar assim. Então, falando um pouquinho dos cursos que nós oferecemos, para que vocês conheçam, nós temos, pensando em cursinho, são 4 modalidades. Então, para que vocês entendam um pouquinho, nós vamos oferecer 4 modalidades de cursinho. Extensivo noturno. Extensivo noturno, nós vamos trabalhar com 25 aulas de segunda a sexta-feira. Para quem é recomendável o extensivo noturno? Extensivo noturno é para aquele aluno que ele trabalha durante o dia, ou que ele está ainda na primeira série, na segunda série, ou mesmo na terceira série, fazendo aí CTI, ETEC, e ele quer realmente ter já uma preparação forte para o Enem e para os vestibulares. Nós trabalhamos com material, sistema de ensino Bernoulli. Para quem não conhece, o Bernoulli é nada mais nada menos do que o grande campeão do Enem, 11 vezes em primeiro lugar no ranking nacional do Enem. Então a gente vai trabalhar o extensivo noturno, como eu falei com vocês, sempre com excelência e com uma mensalidade justa. Temos também a opção do extensivo diurno. Extensivo diurno, nós vamos trabalhar, só para que vocês tenham noção, com 36 aulas, tá? Então nós vamos ter aqui 36 aulas no extensivo diurno. Dessas 36 aulas, como que é a composição? Nós temos 30 aulas de manhã e 6 aulas no período da tarde. Então essa é a nossa composição do extensivo diurno. A gente vai trabalhar com material 4V do Bernoulli, um material que hoje mais aprova no Brasil aí, se você pensar no cenário atual. O cursinho Enem, para quem que é o cursinho Enem? O cursinho Enem é para aquele aluno que ele quer realmente aquele plus, aquele a mais, para alunos de primeira série do ensino médio, segunda série, terceira série, e ele fala, olha, eu quero focar mais no Enem. Então o cursinho Enem, ele funciona de sábado, serão aulas todos os sábados, e nós vamos ter 5 aulas por semana. Então qual é a ideia do cursinho Enem? 5 aulas por semana, sábado de manhã. Então as aulas iniciam às 8 da manhã e irão até às 12h40. Então nós temos o cursinho Enem, também uma ótima opção para quem está no ensino médio e quer aquele plus, quer aquele a mais, aulas aos sábados. Temos o cursinho VIP. O cursinho VIP é uma novidade, é um cursinho personalizado.
Então nós vamos trabalhar de forma personalizada para cada aluno. Então é um aluno que ele quer realmente medicina na Unifesp, então ele vai ter uma preparação diferenciada. É um aluno que ele quer ITA, é um aluno que ele quer Direito Sanfran, enfim, o que ele quiser, nós vamos ter uma preparação específica, é um cursinho personalizado, aulas, inclusive aos sábados, e é uma proposta muito bacana que a gente está trazendo lá de Minas Gerais para vocês também. Para quem quiser aquele plano na língua inglesa, nós vamos trabalhar com 3 possibilidades. Língua inglesa, para o aluno que ele quer realmente conversação, para o aluno que ele quer aquela formação pensando no vestibular e para o aluno também que ele quer aquela formação para o Enem. A gente vai trabalhar com esse olhar para a língua inglesa. Mas além da língua inglesa, o aluno tem a opção da língua espanhola. Nós vamos ter também espanhol no Évora. Então, no Évora, o aluno vai ter a opção de língua inglesa, língua espanhola e temos também o japonês como uma novidade que a gente está trazendo para Bauru. Vai ter também a língua japonesa. Teremos para 9º ano cursinho CTI. Então, o aluno que sonha em fazer um ensino médio realmente no CTI, ele vai ter um cursinho específico com 20 aulas por semana. Então ele vai ter aí 4 aulas toda tarde, de segunda a sexta-feira, para o CTI. Uma outra opção para quem quer aquela nota diferenciada na redação. Conversei com alguns de vocês e eu ouvi dizer assim, olha, o que pegou para mim foi a redação. Eu precisava de uma preparação melhor. Hoje a gente sabe, dependendo do curso que o aluno quer, 920 é mínimo, tem que partir de 920. A gente sabe disso, como está cada vez mais essa concorrência. Então nós temos aqui a oficina de redação, então são 2 aulas por semana, uma excelente professora, que inclusive ela trabalhou no primeiro dia no aulão, super bacana essa opção. E temos também um outro combo que é bem legal trazer para vocês, atualidades mais obras literárias. Então o aluno tem a opção, se ele quiser, ele pode fazer atualidades mais obras literárias, é um curso específico para alunos de ensino médio e pré-vestibular. Temos uma opção também que é bem interessante, que é de reforço e apoio escolar. Então nós teremos lá no Évora essa opção. Eu quero fazer uma aula particular, eu quero aprofundar uma determinada disciplina, a gente tem essa opção também. Os horários, então é legal que vocês saibam, a gente vai trabalhar sempre das 7h10 às 12h30, no período da tarde, os aulões, eles iniciam às 14h, vai até às 18h, e nós temos o cursinho noturno, que é das 18h45 às 22h30. Trazendo para vocês o nosso parceiro, nós temos o Bernoulli. Bernoulli, como eu disse para vocês, 11 vezes no ranking nacional do Enem. Eu não estou falando do ranking da cidade, do estado, estou falando do ranking nacional. O Bernoulli simplesmente, ele conseguiu por 11 anos o primeiro lugar nacional com as escolas parceiras. E não é a mesma escola, não é do mesmo estado. Ele conseguiu aí 11 vezes ficar em primeiro lugar com várias escolas do sistema Bernoulli. E aí eu tenho que trazer para vocês essa grande novidade. Olha só, gente, teremos o concurso de bolsas do pré-vestibular. Então, concurso de bolsas voltado para extensivo noturno, extensivo diurno, para o cursinho Enem e o cursinho VIP. O aluno vai marcar a opção, são 2 opções. Nós teremos o concurso no dia 25, lá no Évora, na rua Rubens Pagani, 340, em frente ao Comprando. O aluno tem direito a escolher o horário que ele quer, ele faz o concurso e ele vai concorrer à bolsa de 100%. É isso mesmo, vai ter bolsa de 100% para os primeiros colocados aí. Nós temos então as 4 opções com bolsa para vocês, ok? Então não esqueçam, quem quiser anotar para fazer a inscrição, está lá no Instagram do Évora Educacional, mas se vocês quiserem pelo QR Code também, é só pegar aqui, faz a inscrição e vocês
estarão aí optando ou pelo dia 25 ou pelo dia 29 para o concurso de bolsas. Bom, mas para dar sequência agora, vamos começar essa noite de aulões. E trago, para abrir essa noite, professor que trabalhou comigo em Presidente Prudente, professor de Marília, professor de Biologia, professor que eu considero muito, eu sei da competência dele, Leandro Muller, por favor, querido. Boa noite. Se eu for conversar com eles ali pertinho, vai dar microfonia, será? Acho que não, né? Vamos lá. Gente, vocês fizeram Enem no último domingo, né? Fizeram. Gostaram da redação? Colocaram up altas notas. Vocês viram os memes da hora? Né? O Serginho Gross, o Marcos Balãozinho, vocês viram ou não? O que vocês acharam do Enem no último domingo? Diferentão, né? O que adianta a gente ficar com 3, 4 anos com as mesmas questões? Aí você é preparado e o Enem vem completamente diferente. De biologia, se seguiu o mesmo padrão dos últimos anos, né? As questões não são tão rebuscadas quanto de humanas. A grande dificuldade qual foi? Você ficou em alguma questão por duas? Não é complicado? Ficar por duas? Aí você vai e chuta errado, não dá raiva. Tinha 50% de chance de chutar errado. Teve um aluno meu que falou assim, ó, essas questões que eu fiquei por duas, quando eu fiz rápido eu acertava, quando eu pensava um pouco mais eu errava. E é isso mesmo. Biologia também é assim, tá? Vai no mais óbvio, não pensa muito não. Tem aluno que estudou demais, que está muito preparado, tem que analisar cada palavrinha, não. Vai no mais óbvio de biologia, tá? Vamos lá. Você mudou para mim? Gente, qualquer dúvida durante a aula pode abrir a mão e perguntar, tá? Não vamos ficar com treta não. É muito amplo, a biologia no Enem é muito ampla, cai muito em ecologia. Olha lá. Ó, isso aí meio estranho essa foto, né? Peguei direitinho uma foto do lado verde. Vamos lá. Então, biologia. Vou começar com ecologia, que é um dos assuntos que mais cai no Enem. E nós estamos no ano de COP30. Não é previsão não, mas provavelmente, não é previsão, mas provavelmente, vai ter alguma coisa relacionada. Vocês viram que na prova de domingo passado já tem uma coisinha ou outra sobre, né? Meio ambiente, geografia, então pode ser uma tendência assim, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem esse slide mostrando o que o aquecimento global e o efeito estufa, que eu tenho certeza que vocês sabem muito, está causando e ainda pode causar ao longo do tempo com maior intensidade. Então, olha lá, custos de adaptação de zonas costeiras à subida do nível do mar. Já está acontecendo, não é uma coisa que é daqui 10 anos. Nós já temos prejuízos em áreas litorâneas com a subida do oceano, tá? Lógico que não é de uma vez, é aos pouquinhos, mas está acontecendo. Perda da capacidade de trabalho devido ao calor. Não é complicado num dia muito quente vocês estarem dentro de uma sala de aula? É muito complicado, a gente não consegue trabalhar direito com calor. Isso vai aumentar. Mais conflitos bélicos, conflito de guerra por áreas com água, por áreas mais favoráveis para a vida. Olha lá, agravamento do acesso à água potável. Água potável cada vez mais um bem escasso. Deslocamento de populações. Se a área onde essas populações estão fica complicado viver, vamos nos deslocar. Isso já está rolando, né? Migrações, problemas, conflitos internos. Queda da produtividade agrícola. A Embrapa, uma empresa brasileira de agricultura, já vem há tempos desenvolvendo sementes e cultivares pensando no aquecimento global. Então nós no Brasil estamos à frente de muitos países do mundo, porque conforme vai aquecendo, algumas culturas não vão mais acontecer nas áreas onde elas acontecem.
E com isso, a Embrapa já está desenvolvendo cultivares pensando no aquecimento global. Aumento dos preços. Se tem uma menor produção e a procura é a mesma, o preço sobe. Aumento da pobreza provocado por eventos climáticos. Imagina aquele pessoal do sul que sofreu uma enchente, reconstruiu as suas casas e depois de um ano veio outra enchente e destruiu tudo. Fica inviável viver nessa área. Muitas pessoas se deslocaram de lá. Muitas pessoas, não é fácil. E aí nós temos a propagação de doenças. Aqui tem um dado interessante que é o seguinte, ó. A malária, qual é o agente causador da malária? Vamos ver. Qual que é o agente causador? Malária também é uma doença que ocorre no Enem, pedida no Enem. Malária, maus ares. Quem lembra do agente causador da malária? Mosquito prego. O mosquito prego é o transmissor, tá? Não o causador. O causador é o protozoário. Plasmodium. Quantos tipos de plasmodium pode causar malária? 4. Ovário, vírix, malária e falciparum. Como é que eu sei com qual protozoário eu estou nesse momento com malária? Lembra disso ou não? As febres são intermitentes. Se for de 24 horas é um tipo, se for de 36 é outro. E a malária é interessante porque o mosquito é o hospedeiro definitivo. No hospedeiro definitivo ocorre a reprodução sexuada. A malária é uma exceção. O agente transmissor para a gente é o hospedeiro definitivo. Nós somos o hospedeiro intermediário. Malária, chagas, esquistossomose cai demais no Enem, tá? Demais. Sabe por que Bauru não tem caso de malária? Porque inundação aqui tem todo ano. Olha lá, Nações Unidas, você pega a barca, né, de vez em quando. Então, não tem malária ainda, porque ainda tem um invernozinho. Quando esse invernozinho ficar cada vez mais tempo, ficando mais quente, nós vamos ter casos de malária. Olha lá, propagação de doenças. Rio de Janeiro já tem malária. E a nossa população interior paulista conviveu com malária? Evoluiu com malária? Não. Então vão ter muitos casos e vai ser um grande problema de saúde, tá? Aí, professor, você faz previsão pessimista. Não. Eu estou fazendo uma previsão real daqui 20, 30 anos. Olha lá, COP30. Vamos falar um pouquinho de COP30, porque pode ser assunto de alguma ou algumas questões. A COP30 está rolando em Belém. Por que está rolando em Belém? Qual que é o motivo de rolar em Belém? A floresta amazônica. A floresta amazônica é o pulmão do mundo. É o pulmão do mundo? Não é o pulmão do mundo. A floresta amazônica é o ar-condicionado da América do Sul. O pulmão do mundo é o fitoplâncton. São as algas unicelulares que produzem o oxigênio extra. Na Amazônia, uma mata clímax, fase clímax da sucessão ecológica, tudo que é produzido, oxigênio e glicose, vai ser consumido pela respiração. Então a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas a Amazônia é o ar condicionado da América do Sul. Vamos dar uma olhadinha aí nesse lance da COP30. Ó, 6 eixos temáticos que é interessante que vocês saibam. Transição nos setores de energia, indústria e transporte, tudo visando a menor produção de gases do efeito estufa. Gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade. Nós só preservamos uma área, a gente só preserva uma floresta quando a gente encontra sentido para isso. E encontrar sentido em preservar é ter algum lucro com essa floresta. Então, as áreas hoje no Brasil e no mundo que estão preservadas com sucesso é porque os povos do entorno conseguem ter algum tipo de lucro com essa floresta. Parabéns para os dois que não estavam enxergando muito bem e foram para frente para enxergar. Eu ia pedir no começo para todo mundo e eu falei assim, você. Então lá, gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade. Transformação da agricultura e sistemas alimentares. A agricultura vai precisar se transformar. Não tem jeito. Aonde hoje se planta trigo, não vai dar mais para ter trigo. É simples assim. Então, as culturas vão ter que ser substituídas e tudo isso tem um custo. E esse custo quem vai pagar é a população. Construção de resiliência em cidades, infraestrutura e água. O que é resiliência? O que é ser resiliente? Eu sou resiliente a alguma coisa. O que significa? Alguém tem ideia? Resistente, isso, resistência. Então, lá,
a construção de resiliência em cidades, infraestrutura e água. Vocês ficaram sabendo que tinha um chinês que veio do Brasil e morreu no Pantanal porque voou um aviãozinho pela terra? Esse chinês que morreu no Pantanal era a sumidade no mundo em cidades esponja. Olha que loucura! O cara veio conhecer o Brasil, ganhou um prêmio, foi dar uma voltinha lá no Teco do Pantanal e morreu. Ele era o nome no mundo de cidade esponja. O que é cidade esponja? Chove e não alaga. Imagina Bauru, cidade esponja, que lindo seria. Né? Quem nunca aqui passou um perrengue por causa de chuva em Bauru? Maria é outra coisa, tá? Eu fico falando de Bauru, os caras lá. Marília já está falando de Bebeira, né? Noroeste, Marte, aquela história. Não, Marília também tem áreas que alagam, tá? Então, assim, cidade esponja é muito importante para esses eventos climáticos severos. Olha lá, promoção do desenvolvimento humano e social. Não tem como falar em preservação de mata se as pessoas estão passando dificuldade. Eu não vou pensar na Larinha Azul do Nordeste se eu não tenho grana para dar rango para minha família. É simples assim. Eu vou pensar em preservação se está tudo bem comigo. Como é que você fala para um cara do Pantanal que ganha um salário mínimo, cuida de dois filhos e uma esposa com salário mínimo, que ele não pode pegar um filhote de arara azul do Pantanal e vender por $3.000? Ele vai vir na sua cara. É fácil de falar de preservação estando tudo bem em termos de grana. Agora, quando você passa perrengue, você vai pensar em você, nos seus filhos, na sua esposa. Isso é desenvolvimento social. Um país desenvolvido, sem desigualdade social, preserva aquilo que tem. Agora, fica tudo muito bonito no papel. O que a COP está tentando mudar esse ano é sair do papel e ir para a ação. É esse o desafio. Aí entra um bando de índio e faz aquele quebra-quebra. Então vamos. O SIG, promoção do desenvolvimento humano e social, e falei. E o eixo transversal, catalisadores e aceleradores, incluindo financiamento, tecnologia e capacitação. Vocês acreditam que a IA pode ser um fator muito importante para o controle da emissão de gás carbônico? Sim ou não? Mas a IA gasta muita água. Vocês já ouviram falar disso também? Que para a IA funcionar, gasta-se muita água. E água é um recurso finito com cada vez mais problemas. Só que a IA te dá respostas rápidas para os problemas. Isso entra nesse eixo temático transversal. Então, eu coloquei esse slide para vocês conhecerem um pouco mais sobre a COP30, porque caso caia alguma coisa, vocês não vão de mão a mão, tá? Olha lá, o que é isso aí? Já viram isso em geografia ou não? Rios voadores. Você sabia que quem inventou o nome rios voadores foi o Carlos Nobre, que trabalhava no INPE? O que são os rios voadores? Ó, a umidade do oceano, a umidade da floresta amazônica. A floresta amazônica joga na atmosfera toneladas de água por dia. Como é que uma planta perde água? Pensa nisso. Absorve do solo com os pelos absorventes das raízes e ela perde água como? Como chama aquelas estruturinhas que ficam nas folhas? Que se abrem? Estômagos. Então os estômagos se abrem para entrar gás carbônico para a fotossíntese e o vapor d'água sai. A floresta amazônica joga na atmosfera toneladas de vapor d'água por dia. Grande parte dessa água volta para a própria floresta na forma de chuva. Só que uma parte bate nos Andes e vem para o interior da América do Sul. Essas chuvas que estão caindo agora, a partir de agora, vem da Amazônia. Olha como nós somos dependentes da água da Amazônia. E quando você entende isso, você entende o porquê preservar a Amazônia. Quando vocês escutam assim, eu tenho que preservar a Amazônia porque as borboletas voam, os passarinhos cantam, ninguém ainda pensa sobre isso. Ou precisa preservar a Amazônia porque lá pode ter um vegetal, que tem um princípio ativo, que vai curar o câncer de não sei o que lá. Para! Agora, quando você entende que a umidade que vem da Amazônia fornece o principal volume de chuva que cai na nossa região, você entende que nós somos totalmente dependentes da Amazônia. E aí vale a pena preservar. Né? Rios voadores. Alguém conhece peixe? Olha que peixe bonito, chama peixe-leão. Espécies introduzidas fora do seu ambiente.
É um peixe marinho, Flórida, importado peixe-leão lá do outro oceano, do Índico, pequenininho, colocou no aquário marinho, ele foi crescendo, ele é um predador, ele foi crescendo e comeu os peixes dessa pessoa. Tinha $15 mil dentro desse aquário de peixe marinho. O peixe tinha até nome, chamava Astolfo. O cara falou assim: Astolfo, o que você fez comigo? Você comeu todos os meus peixes? O cara vai matar esse peixe? Ele cresceu no aquário dele, tem uma relação de amizade, ele é quase um filho. Ele soltou no carinho. Não só ele, tá? Várias vezes isso aconteceu. Enquanto o peixe é pequenininho, você põe no aquário. Ele cresce, dá trabalho, você solta no oceano. O Oceano Atlântico não tinha peixe-leão. O peixe-leão se tornou uma praga no Mar do Caribe e já chegou em Fernando de Noronha e está chegando no estado de São Paulo. Esse peixe marinho, ele se alimenta de outros peixes, ele é carnívoro, ele é predador e esses espinhos são venenosos. Depois que uma espécie está introduzida em uma área e ela está permanente nessa área, não tem mais como acabar com ela. E os danos são extensos. Isso é introdução de espécies. Danos ao ecossistema: perda de biodiversidade, competição com as espécies nativas, parasitismo ou predação. Como os japoneses no Brasil chegaram às carpas? Tem algum japa aí no Rio, não? Tem? Como os japoneses chegaram às carpas? E japonês adora carpa, colorida, blá blá blá, vai comer carpa. Uma vez eu fui comer carpa, tinha com tijolo, que inferno. Ou eu não sei fazer, ou tem com tijolo mesmo. Não é? É ruim, né? E aí, com as carpas, veio um parasita chamado Lerna. Esse parasito chamado Lerna detonou a nossa piscicultura no final dos anos 70. Hoje está controlado, blá blá blá. Então, junto com as espécies introduzidas, eu posso ter espécies parasitas, eu posso ter doenças. Quer ver um exemplo lindo de espécie introduzida? Qual é o agente causador? Eu já expliquei isso hoje. Qual é o agente causador da dengue? Causador. Olha lá o professor de física, ó. Difícil, quem vai ver? O agente causador da dengue são os vírus que dão a dengue. 4 tipos, né? Eu peguei um só e tomei a vacina porque eu não quero pegar outra vez. Eu ia até para pentear o cabelo. 4 vírus da dengue: 1, 2, 3 e 4. O que mais que ele transmite? O que mais que ele transmite? Quem transmite? O Aedes aegypti. Esse mosquito veio com um navio cargueiro da Ásia. Então, o mosquito Aedes aegypti é uma espécie introduzida no Brasil, ele não é daqui. E ele transmite, ó, o agente causador são os vírus, o agente transmissor, o vetor, é o mosquito, tá? O Aedes aegypti transmite dengue 1, 2, 3, 4, você pegou a 1, você não pega mais, mas você pode pegar a 2, 3 e 4 e hemorragia. Ele transmite febre amarela, chikungunya e zika vírus. Olha a zika, né, desse mosquito no Brasil. Então não é só uma espécie introduzida que está tomando o lugar de uma outra. Ele transmite doenças. Introdução de patógenos, olha lá, bactéria, vírus. Botânica, quem gosta de botânica aqui? Eu não gosto, eu sou biólogo e não gosto. Tem partes da botânica que eu gosto: dispersão de semente, polinização, tá? Polinização termina com filia, dispersão de sementes termina com polia, mas gostar de botânica eu não gosto não. Vamos lá. Tem que olhar para esse quadro, tira foto, tatua no braço, sei lá o que você vai fazer. Porque o hormônio vegetal cai no Enem. Não sei se esse ano está diferentão, mas já faz alguns anos que tem caído no Enem. Ou AIA, ou etileno, ou giberelina, são 5 hormônios, tá? Olha lá, auxina, AIA, citocinina, etileno, giberelina e ácido abscísico. Eu não vou repetir o que está escrito no quadro, mas esse é um quadro muito importante de hormônios vegetais, tá? Por que os hormônios vegetais são tão estudados? Porque eles dão lucro. Eu podo uma roseira e eu tenho mais rosas. Quando eu podo, eu retiro as partes da planta que produzem. Ficou só a nata, apertou, mostrou. Eu tiro as partes da planta que está produzindo AIA, e aí as gemas laterais brotam e eu tenho mais flores. Nesse quadro está faltando só uma coisa que eu vou dar dicas, ó. É o meio de transporte de cada hormônio. A auxina vai de célula a célula, é um transporte lento.
O etileno é um gás. Por que a sua avó pega uma mão verde, risca uma mão verde e gruda com o jornal? Por que ela faz isso? Para amadurecer mais rápido. A sua avó não sabe por que ela faz isso. Mas injuriar o fruto, riscar o fruto com uma faca e embrulhar com o jornal aumenta a concentração de etileno e é por isso que amadurece mais rápido. Então o etileno é transportado pelo ar. Aia de célula a célula e etileno pelo ar. Sejam bem-vindos. Citocinina é produzida na raiz. Qual é o feixe vascular que a citocinina vai pegar carona? Xilema. A citocinina é transportada pelo xilema. Tá? Giberelina e ácido abscísico, eles são produzidos por todo vegetal. Então eles vão pegar carona nos dois feixes vasculares, xilema e floema. Evolução. Olha o que o Enem gosta. Ó. O Enem pergunta muito sobre Lamarck e Darwin. Para você fazer um paralelo, ou pensar como Lamarck e pensar como Darwin. Então, Lamarck, esse rapaz com Bob, e o Darwin, o bom velhinho, parece Papai Noel, tá? Os dois já morreram muito cedo. E ó, eu vou dar uma dica. Se a questão tiver te perguntando, falando, segundo Darwin ou segundo Lamarck, todas as alternativas que tiver genética, variabilidade genética, mutação, pode até estar correta, é a falsa. Porque esses dois rapazinhos aí nunca viram genética na vida. Na época do Darwin, estava plantando o Mendel, lembra do Mendel? Estava plantando, porque não tinha que fazer capa do ervilha. O Mendel estava plantando ervilha. Então, o Darwin sabia que a prole era variável, mas ele não sabia explicar. Então, todas as alternativas que tiver mutação, variabilidade genética, melhoramento genético, são falsas se você tiver que pensar como o Lamarck. Tá? O que o Lamarck propôs? A lei do uso e do desuso. Quanto mais eu uso um órgão, mais ele se desenvolve. É verdadeiro ou é falso? É falso? Sempre é falso? Quem puxa ferro aqui? Quem puxa ferro? Quem faz musculação? O Guma. E você puxa ferro por que, Guma? Para ficar fortinho. Então quer dizer que se eu puxo o ferro, meu músculo se desenvolve. Uai, o Lamarck está certo para músculo. Para músculo, o Lamarck está certo. Cérebro. Quanto mais eu uso o meu cérebro, quanto mais eu exercito o meu cérebro, mais ele se desenvolve. Conexões neuronais também seguem o Lamarck. O resto não. O pescoço da girafa não cresceu porque ela usa demais. Não. Tá? É outro processo. E a lei da herança dos caracteres adquiridos. Olha como o Lamarck era um safadão. Ó. Chegaram para ele e perguntaram assim: ô Lamarquinho, os dois são adeptos do transformismo. Eu ia falar transformista, mas é estranho, né? Os dois são adeptos do transformismo. As espécies se transformam ao longo do tempo, tá? Isso é básico. Então assim, chegaram para o Lamarck e falaram assim: ô Lamarck, você acha que uma geração só tem como uma girafa ficar de pescoço pequeno e depois ficar de pescoço compridão? O Lamarck vou inventar mais uma lei. Lei da herança dos caracteres adquiridos. Um pouquinho que o pescoço cresceu numa geração passa para os filhotes. Isso é verdade? Se eu aprender, gente, eu não toco nem campainha direito. Se eu aprender a tocar piano, o meu próximo filho vai saber tocar piano? De jeito nenhum. Então o Lamarck inventou isso daí. E não tinha como falsear essa lei, porque na época ninguém conhecia nada de genética. E o Darwin? O Darwin é pai de qual teoria da evolução? Seleção natural? Isso, então olha só. Deu lá pra caramba, trincou meus dedos. Ó, seleção natural. O que é seleção natural? Ó, olha lá. Sobrevivência do mais rápido. Eu tenho uma ninhada de capivaras e nasceu uma capivara manquinha. Qual vai ser comida pela onça? A manquinha. A manquinha não é apta para viver na natureza, para o mundo selvagem. Então, ao longo do tempo, os seres que têm adaptações não tão boas, muita atenção agora, ó, naquele ambiente, naquele momento, vão perecer. Só sobram os mais adaptados.
Então, o Darwin sabia que a prole é variável, ele sabia que os filhotes nascem com variações, é só olhar para os seus irmãos. Nós somos parecidos com nossos irmãos, mas nós não somos idênticos, só com o caso de gêmeo idêntico. E essas variações vão ser colocadas à prova no ambiente. Os mais adaptados sobrevivem, os menos adaptados perecem. E essas pressões seletivas acompanham as gerações. Isso é seleção natural, sobrevivência do mais rápido. Nada a ver com genética, nada a ver com desenvolvimento genético, nada disso, porque ele não conhecia. Aí, o pequeno Darwin da esquerda morreu, o Mendel da direita morreu, e os pensadores, os cientistas do começo do século passado, uniram as ideias do Darwin e as ideias do Mendel. Juntaram a genética com a evolução. Aí nasceu o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, explicou o que o Darwin não conseguiu explicar, as variações. As variações na prole são devido às mutações e à recombinação gênica. As mutações são as molas propulsoras da evolução. Só que a mutação é aleatória. Não é porque o grilo vive na grama que ele fica verde. O grilo ficou verde porque várias cores de grilo surgiram e a cor verde, por ser camuflada, ficou melhor no ambiente. Tá? Mas as mutações são aleatórias. Eu olho para vocês e vejo muitas mutações. Muitas. Nós, seres humanos, temos muitas mutações que persistem até hoje. Então, quando eu falo em mutação aleatória, ela pode ser boa, ela pode ser ruim ou ela pode ser neutra. As ruins vão sair porque esses indivíduos não vão conseguir sobreviver, as boas continuam e as neutras não fazem diferença. Mutações e recombinação genética. Recombinação genética, crossing over na meiose, lembra disso? Crossing over, troca de segmentos de cromossomo, e segregação independente dos cromossomos homólogos na meiose 1, na fase 1. O que vocês estão vendo essa imagem? Estão vendo alguma coisa legal? Um peixinho? Olha que legal que ele falou aqui, olha, eu estou vendo o olho. Olha como o olho é difícil de disfarçar. E esse olho desse peixe, ele tem algo muito, muito diferente. A íris desse olho segue o padrão de cor do corpo. Isso é seleção natural. Repare que as nadadeiras dorsais estão imitando os corais do entorno. Fica vendo como que seleção natural tem a ver com o ambiente. Ó. Se eu tirar esse peixe e colocar ele na água do mar, mas com fundo de areia, ele vai ficar camuflado? De jeito nenhum. Ele só está camuflado porque ele está nesse ambiente, nesse momento. Então, camuflagem é se parecer com o ambiente. Mimetismo batesiano. Essa é a falsa coral, imita a coloração da coral verdadeira. A falsa coral não é peçonhenta e a coral verdadeira é peçonhenta. Então, o nome desse mimetismo é batesiano. Mimetismo é se parecer com outro animal. E se eu tiver que me parecer com alguém, eu vou me parecer com alguém que é perigoso. Óbvio. Então, essa falsa coral, isso é evolução, tá? Essa falsa coral se parece com a coral verdadeira, mas ela não é peçonhenta, enquanto a coral verdadeira é. Tá? Então, esse mimetismo é batesiano. Olha esse agora. Que bicho é esse? Tem que ter olho, hein? Tem que ter olho. Que bicho é esse? É um filo. Qual que é esse filo? Não, filo artrópodo. Qual é a classe? Filo artrópoda, classe insecta. Certeza? Olha lá, quantos pares de apêndices locomotores esse animal tem? 4. Só que o primeiro par está fingindo que não tem. Quantos pares de olhos esse animal tem? Eu estou vendo 3 pares. Inseto tem 3 pares de olhos? Inseto tem 1 par de olho. O corpo do inseto é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eu estou vendo um cefalotórax e um abdômen. Que bicho é esse? Aranha. Essa aranha está mimetizando uma formiga. A aranha injeta a peçonha e a formiga também pica. Os dois são perigosos. Isso é mimetismo milleriano. Foi o Fritz Miller, aqui no Brasil, um alemão fugido da Segunda Guerra, que desenvolveu esse conceito.
Quando dois animais se imitam, quando um animal imita o outro, e os dois são perigosos, os dois são peçonhentos ou venenosos, o nome é mimetismo milleriano, em homenagem ao felicismo. Ah, professor, olha só, a zebra é um alvo. Na savana africana, a zebra é um alvo para o leão. Ela é preta e branca, preta e branca, preta e branca. Ah, é? E se eu te falar que felinos não enxergam colorido? E se eu te falar que felinos enxergam preto e branco? E aí, imagina esse bando de bicho correndo, essas listas se misturando, para o leão saber onde começa um e termina o outro. Esse tipo de coloração que confunde o predador, faixas, círculos, é chamado de coloração disruptiva. Quando elas correm todas juntas, é difícil ele focar em uma. Sempre pega com mais lentinho. Olha lá a seleção natural. Uma zebra parasitada vai conseguir correr da mesma forma que uma zebra sadia? De jeito nenhum. Ela vai morrer pela predação. O Darwin cunhou a seguinte frase: a evolução tem dentes e garras banhadas de sangue. Qual é a função dos predadores? Retirar da população de presas os animais fracos, que têm adaptações ruins. Olha, coloração aposemática. Esse é o Dendrobates azureus, um anfíbio amazônico que tem uma cor azul. É normal a cor azul entre os animais? Aí é vantagem. Não, né? Não é. E essa cor azul mostra que ele é venenoso. E aqui eu quero falar mais um conceito. Ó, qual que é a diferença de venenoso e peçonhento? Venenoso é um animal que tem toxina na pele, mas não injeta essa toxina. Peçonhento injeta as toxinas. Então, serpentes são peçonhentas, aranhas são peçonhentas, escorpiões são peçonhentos, por exemplo. O sapinho é coloridaço porque ele é muito venenoso. O animal que deu uma lambida nele e passou mal não vai nem olhar mais para ele. Essa é a vantagem. Olha o assunto quente aqui, ó, soro e vacina. Olha essa tabela. Tá? Soro e vacina. Um monte de pessoal no terceiro ano fez colação e foram para a balada. Vamos imaginar, eu não sei ainda qual foi o resultado, tá? Mas vamos imaginar que o bebê está nadando, um deles passou mal e foi para o hospital. E ele tomou soro. O soro que esse indivíduo tomou devido ao porre é esse soro aí? Não, o soro que ele tomou é água, certos minerais com glicose. Esse soro é o soro terapêutico. Olha lá, soro e vacina, tipo de imunização passiva. O soro, eu vou receber anticorpos prontos. O meu corpo vai ter que produzir os anticorpos. Anticorpos, proteínas, imunoglobulina. Na vacina, eu vou receber os antígenos, ou micro-organismos atenuados, ou, mais moderno, vacina de RNA mensageiro, depois da Covid. Eu injeto RNA mensageiro no indivíduo. Esse RNA mensageiro produz a proteína spike do vírus SARS-CoV-2 e o meu corpo produz os anticorpos contra essa proteína. Isso é a vacina mais moderna que nós temos, tá? Então, olha lá, tipo de imunização: o soro é passivo e a vacina é ativa. No soro eu recebo os anticorpos e na vacina o meu corpo produz os anticorpos. É uma via artificial, porque é feito pelo ser humano. Fala para mim uma forma de ganhar anticorpos natural. Todo mundo aqui já passou por isso. Ganhar anticorpos de forma natural. Amamentação. Quando nós somos amamentados, bebês, nós tomamos anticorpos de mamãe. Essa é a forma natural de ganhar anticorpos. Qual é a forma natural de desenvolver anticorpos agora? Ativa. Ficar doente. Cada vez que você pega uma gripe, o seu corpo reage, produz anticorpos e você tem uma imunização ativa. Aquele vírus da gripe você não pega mais. Mas todo ano tem vacina de gripe. Porque o vírus da gripe é muito mutável, já foi questão também. O vírus da gripe muda muito, por isso que todos os anos tem novas vacinas. Constituição, eu já falei. Resposta do soro é imediata e da vacina é posterior. Todo mundo aqui tem mais de 15 anos e é óbvio que todo mundo tomou a vacina dos 15 anos. E vocês tomaram uma vacina chamada antitetânica. A vacina antitetânica protege de tétano
Clostridium tetani durante 10 anos. Depois de 10 anos, vocês vão tomar outra vez. Eu já estou na minha quarta, né? A cada 10 anos, você toma uma nova dose. Pegar tétano é raro, mas pegou é zika. Tempo de ação: o soro é temporário e a vacina é muito mais duradouro. Eu vou usar o soro terapêutico para venenos, toxinas, anti-escorpiônico, antipotrópico, picada de serpente, picada de escorpião. E na vacina tem todo o Brasil tem um quadro vacinal gigantesco e muito avançado no mundo. As vacinas previnem de muitas doenças. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui até os 5 anos de idade tomou a gotinha do Zé Gotinha. Vocês Zé Gotinha não? Essa vacina até os 5 anos de idade previne a poliomielite. Uma vacina. Sangue. Já teve prova de mim que eu apertei e saiu sangue. Pareceu uma B, ó. Transfusão. Caiu uma questão de transfusão, você não vai ficar lembrando de antígeno, anticorpo. Você vai fazer esse esquema do lado da questão. Por exemplo, a questão já caminhei várias vezes. Paulo estava viajando, sofreu um acidente, grande hemorragia, ele tem sangue A positivo. Chegando no hospital, nós temos 3 litros de sangue B, 4 litros de sangue AB, 5 litros de sangue O e blá blá blá. A pergunta do exercício: quantos litros de sangue Paulo tem à sua disposição? Eu não vou ficar pensando em antígeno, anticorpo. Eu vou desenhar esse esquema aí do lado. O, A, B, B, AB e AB. Entre os mesmos tipos de sangue, setas que vão e que vêm, pode receber e doar. Reparem que as setas do meio são todas para baixo. Então, sangue do tipo O pode ser doado para qualquer tipo sanguíneo. O AB está recebendo todas as setas. O AB é receptor universal. O O é doador universal. O sangue A recebe sangue do A e do O. Olha que imagem linda para você fazer no cantinho da questão. Você não vai errar. E os RHs? RH positivo doa para positivo e recebe positivo. O negativo doa e recebe o negativo. E o negativo doa para positivo. É só isso que precisa lembrar, tá? Você não vai errar questões de transfusão. Biotec e engenharia genética. Biotecnologia é uma coisa muito antiga. Fazer pão, fazer vinho, fazer cerveja é biotecnologia. Quem já fez pão aqui? Você pega lá ovo, leite, farinha. Aí a mãe fala: vai comprar fermento biológico na padaria. O que é fermento biológico? É um fungo unicelular chamado Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo vai fermentar a massa do pão. Essa fermentação é alcoólica. Essa fermentação produz álcool e gás carbônico. Já caiu no Enem. Por que o pão fica fofinho? Porque ele tem gás carbônico. Fermentação alcoólica. Vai ler, tá? Quando eu falo que as perguntas de biologia do Enem são toscas, eu não estou mentindo. Então é assim: fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica produz álcool e gás carbônico. Fermentação lática não produz gás carbônico. Então, iogurte, coalhada, não tem gás carbônico. Agora, fermentação alcoólica tem. Qual outro produto da biotecnologia com fermentação alcoólica? Cerveja, vinho. E a engenharia genética já é mais novo. É a manipulação do DNA. É a quebra, é pegar genes de outra espécie e colocar em uma outra espécie. Aí é engenharia genética. Agora, a biotecnologia é muito antiga. Peixinhos coloridos. Isso é transgênico. Qual é a definição de transgênico? Qualquer espécie que tem genes de uma outra espécie. Esses peixinhos do fundo são peixinhos que foi transferido um gene de água viva. E é por isso que eles têm essas cores variadas. Eles são transgênicos. Vantagens dos transgênicos: maior produtividade, principalmente agrícola, menor custo, menor uso de herbicidas e produção de alimentos enriquecidos. Já é possível produzir arroz com mais vitamina graças aos transgênicos. Eu não tenho nada contra o transgênico, não. Só que o transgênico tem as desvantagens, e isso ninguém fala. Desvantagens: queda dos polinizadores. Assim como um transgênico mata a praga, então a soja transgênica produz um inseticida. Quando a larva da praga come a soja, ela morre. Se um polinizador chegar na florzinha da soja, ele vai morrer também. E nós estamos passando por uma queda acentuada de polinizadores no mundo. E polinizador é muito importante. 70% do que nós comemos depende de polinizadores. Menor biodiversidade, resistência das pragas e imprevisibilidade. Então aí a gente tem um quadro de vantagens e
desvantagens dos transgênicos. Edição genômica. Já ouviu falar de CRISPR-Cas9? CRISPR-Cas9 foi uma técnica que tem 10, 12 anos e as duas mulheres que desenvolveram essa técnica ganharam o prêmio Nobel. A CRISPR-Cas9 ela foi desenvolvida a partir da visualização do que bactérias fazem com o DNA de um vírus. As bactérias que são infectadas por um vírus conseguem cortar o DNA do vírus e jogar fora. Essas duas pesquisadoras olharam para isso e falaram assim: William, aqui eu tenho possibilidades. Repara como genialidade é um clique. O cara genial, ele não é genial o tempo todo. São insights que ele tem ao longo da vida. São insights que ele tem ao longo da vida. Como é que o Fleming descobriu a penicilina? O Fleming chegou lá no laboratório dele, olhou para as placas de pedra dele e viu que as bactérias não estavam crescendo ao redor do fungo. Se fosse outra pessoa qualquer despreparada, ia jogar tudo isso fora. As minhas placas foram infectadas, mas não. Deu um clique no Alexander Fleming e ele percebeu que ali tinha uma possibilidade. E a possibilidade foi o primeiro antibiótico descoberto pelo ser humano.